Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu venho gravar mais um vídeo para a EDB, a nossa classe de juvenis, e hoje a gente vai falar de olhos fixos em Deus. Esse é o nosso tema. Vou começar com uma oração, ok? E a gente dá continuação. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de levar a tua palavra, por mais esse privilégio, Senhor, de andar contigo. Quero te louvar, Senhor, por cada vida, cada pessoa que tiver acesso a esse material, que o Senhor possa, Pai, se revelar a ela, assim como o Senhor tem se revelado a mim. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, louvo e glorifico o teu nome por tudo que tu és e tudo que o Senhor tem feito. Pai, me ajude a fazer mais a cada dia e a fazer melhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados. O texto base do nosso estudo de hoje, ele está lá em Mateus 6, 22, 23. Diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A palavra de Deus, ela deixa pra gente muitos ensinamentos, né? O tema é olhos fixos em Deus. E aí ele fala dos olhos, né? Os olhos, como os nossos olhos se comportam. A candeia do corpo são os olhos. Ou seja, ele vem falar aqui nesse texto que os olhos é que iluminam o corpo. A candeia do corpo são os olhos, ou seja, os nossos olhos têm a capacidade de iluminar o nosso corpo, a nossa mente. Então, a forma como nós olhamos, nós enxergamos o mundo, ela é muito importante. No mundo caído, onde o pecado habita, a tendência das pessoas é enxergar o mundo com os olhos humanos, os olhos carnais. Mas a palavra de Deus, ela nos orienta a olharmos para Deus, a passarmos por Deus, tudo que nós olharmos, olhos fixos em Deus. Por que olhos fixos em Deus? Porque se a gente olhar para Deus, com os olhos fixos em Deus e depois olhar para o mundo, a gente vai ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Isso é muito real, isso é muito verdadeiro, isso acontece realmente com as pessoas que se dispõem a buscar o Senhor e a ver o mundo com os olhos através do Senhor, através principalmente de Jesus. Um exemplo disso é Paulo, quando ele perseguia os cristãos, né? Ele perseguia a igreja e o que aconteceu com ele? Ele teve um encontro com Jesus e ficou cego. Ele ficou 3 dias cego, ele não conseguia ver nada. E depois de 3 dias, quando a escama dos olhos dele caíram, ele pôde ver, ele pôde enxergar aquilo que ele não via antes. Por quê? Antes ele olhava o mundo através da religião que ele professava, ele era fariseu, através da justiça própria, através de tudo aquilo que os homens trazem em si. Mas aí, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada e ele pôde olhar o mundo através dos olhos de Deus, através daquilo que Jesus revelou a ele. Por isso é importante o nosso olhar, né? A forma como a gente olha. Na nossa revistinha, a gente tem o Para Início de Conversa. E nesse texto ele começou falando, para início de conversa, de política. Eu fiquei pensando assim, mas por que ele está falando de política aqui? No caso, ele fala de política porque a política é um meio pelo qual muitas pessoas, elas distorcem o olhar. Eu não digo todas as pessoas, mas há uma grande parcela das pessoas que entram para a política entram com um olhar de ganância, olhar de poder, de ter algo. E por isso a gente vê tantos relatos de corrupção, pessoas que vendem, que vendem voto, que compram voto, pessoas que arrumam de algum subterfúgio para conseguir alguma vantagem, algum lucro. E
Esse é um olhar, né? Esse é um olhar do mundo, né? Um olhar que muitas pessoas têm do mundo, um olhar de se dar bem, é um olhar de ter vantagem, um olhar de maldade, um olhar de eu primeiro. E isso tem sido uma coisa muito triste que a gente tem vivido no mundo. Nós, como cristãos, nós devemos ter um olhar pautado nas coisas que o Senhor nos ensina. Uma vez que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, não é admissível que nós olhemos o mundo como as pessoas do mundo olham. É fato que muitas vezes dentro da própria igreja a gente tem esse olhar de mundo, um olhar mundano das coisas. Mas nós somos de Cristo e o Senhor fez nova todas as coisas. Por isso eu rogo para que o Pai nos ensine a olhar com os olhos dele, a forma como Jesus olha. Um bom exemplo são as pessoas, né? Muitas pessoas olham umas para as outras com um olhar de crítica, um olhar de desprezo, um olhar de desdém, um olhar de classificação, um olhar de feio, bonito, um olhar de rico, então vou dar valor, um olhar de pobre, então não presta. E é dessa forma que a maioria das pessoas vivem as suas vidas. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos olhar o próximo como nosso irmão, olhar para as pessoas como nosso irmão. E se a gente assim procedesse, se a gente olhasse para as pessoas como nossos irmãos, a gente veria que cada pessoa carrega em si uma face de Cristo. Cada pessoa carrega em si algo que só ela tem, porque o Senhor repartiu com cada um de nós algo único. E dessa forma, Deus quer que nós andemos, que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou e deu a sua vida por cada um de nós. Uma vez que nós temos um olhar de julgamento ou um olhar de desprezo para qualquer pessoa, nós estamos desprezando aquilo que Jesus fez por nós e pelos outros, porque quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todos aqueles que o recebem em espírito e em verdade. Mas a gente acha que não, a gente acha que por nós termos aceitado Jesus, nós somos melhores. E isso não é verdade. A palavra do Senhor, ela diz que em todas as coisas são manifestas a obra de Deus, né? Então, as pessoas que não têm esse conhecimento, muito pelo contrário, elas precisam de nós para levar esse conhecimento de Cristo até elas e lhes serem reveladas quem Jesus é. Temos vivido tempos muito difíceis, onde as pessoas são egoístas até com o Evangelho. Elas não querem levar o Evangelho, as pessoas não querem compartilhar aquilo que o Senhor tem feito por elas. A nossa visão de mundo tem sido tão distorcida ao ponto de nós vivemos em rivalidade quando o Senhor nos manda viver em união, a ponto de nós andarmos na carne totalmente quando o Senhor nos manda andar em espírito. O tema, o título desse estudo, Olhos Fixos em Deus, ele é muito importante, porque se você olhar para Deus, se você tiver seus olhos fixos em Deus, na obra que o Senhor fez na nossa vida, a gente vai conseguir olhar para o próximo, olhar para as pessoas com um olhar melhor, um olhar diferente daquilo que a gente tem visto olhado. No nosso estudo, ele fala do sermão, né? Essa passagem que eu li de Mateus 6 está lá no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha é simplesmente o discurso mais importante que já foi proferido na Terra. Nesse discurso, Deus, o Senhor Jesus, ele fala sobre temas como testemunho, valor da palavra, casamento, vingança, ódio, caridade, justiça, esmolas, oração, jejum, dinheiro, ansiedade e amor. A palavra do Senhor, ela se revela a nós ali, né? O Senhor dá várias orientações no Sermão da Montanha. E uma dessas orientações são exatamente essas, né? A forma como nós olhamos o mundo, como nós enxergamos as coisas. Eu fiz uma anotação aqui. A intenção da nossa alma está no nosso olhar. Como olhamos para todas as coisas. Como olhamos para as coisas revela o que está na nossa alma. Por isso que é muito importante a gente ter um olhar de Cristo para as coisas.
E aí, continuando algumas anotações que eu fiz, o dinheiro seduz e enche os olhos. Status, poder, beleza, estética, moda, marcas famosas, carrão, mansão, joias, são coisas que encantam os olhos das pessoas. Muitas pessoas, para adquirirem esse tipo de coisa, elas fazem coisas erradas. Nenhuma dessas coisas aqui que eu falei são coisas ruins. Porém, a forma como nós usamos para acessar essas coisas é que pode ser ruim. A forma como a gente olha para essas coisas. Olhar de ganância, olhar de vaidade. É disso que eu tô falando, sobre o olhar para essas coisas, né? Finalmente, facilmente as aparências nos enganam, né? O que parece aos olhos, o que é bonito aos olhos. Isso é muito sério e isso acontece muito entre as pessoas. Elas têm esse fascínio pela beleza estética, pelo que parece ser belo e se iludem muito facilmente através dos seus olhos. A palavra de Deus manda a gente ser sábio, buscar sabedoria em primeiro lugar, para que a gente não venha se iludir, nem cair nesse olhar de coisas que podem nos afastar de Deus, né? Às vezes um olhar inocente, mas que o inimigo usa para nos capturar, para fazer com que ele atinja o objetivo dele, que é nos afastar de Deus. Eu vou ler aqui rapidinho algumas anotações que eu fiz. Quando o nosso olhar para a vida está baseado nas coisas do mundo, rapidinho somos convencidos de tomar atalhos, dar um jeitinho, ganhar dinheiro fácil, burlar alguém e fazer com que isso aconteça, né? Com que as coisas que a gente quer aconteça sem o processo de Deus, né? Com a finalidade de alcançar algum objetivo. Esse é o olhar do mundo, o olhar do jeitinho, o olhar do burlar, o olhar de conseguir as coisas não pelo mérito, o esforço, aquilo que Jesus, que o Senhor nos manda, mas com jeitinho, com roubo, com as mais vis formas, né? Com engano, com simulação. Tudo isso é a forma de olhar o mundo. Se você olha o mundo e olha para o mundo e fala assim, nesse mundo, todo mundo, quem só se dá bem, quem faz assim, de uma forma que não é honesta. E aí você começa a agir naquela linha de raciocínio. Esse é um olhar totalmente diferente daquilo que Jesus estabeleceu para nós. Por conta disso, associamos muito a corrupção à política, porque sabemos que nesse meio muitas pessoas pensam em si mesma e no lucro que terão. A política seria um meio de trazer para as pessoas paz, saúde, educação, segurança, que é o desejo da população, né? Mas muita gente entra para a política de forma corrupta, comprando votos, vendendo votos, fazendo conchavos com pessoas, quadrilhas que roubam o poder público, roubam dinheiro das crianças, da merenda das crianças, enfim, várias outras situações. E isso é um olhar, isso é muito sério, porque é o olhar que a pessoa tem daquilo, ela pratica aquilo que ela vê. Uma pessoa com ética, com valores cristãos, ela jamais feriria esses princípios que são de Deus, os princípios do amor, da caridade, do fazer o bem, do não roubar, do não se misturar com pessoas que fazem tais coisas. E isso é muito sério, muito importante para nós. As atitudes corruptas não pertencem apenas ao político, mas essa corrupção está em nós. Isso é muito sério, isso é muito verdadeiro. Não é só os políticos que são corruptos, nós somos corruptos por causa do pecado, somos caídos e corruptos. E a palavra diz que nós devemos fixar o nosso olhar em Cristo, fixar os nossos valores no reino, né?
Como que a gente faz para fixar esses valores e esse olhar no Senhor? Autoanálise. Então, o primeiro passo a primeira tarefa, no caso, né? Analisar-se e olhar para onde está fixado o nosso olhar, para a revisão das práticas. Ou seja, cada um examine a si mesmo, assim como diz a palavra. Como eu tenho olhado para as coisas, como eu tenho olhado para o mundo, como eu tenho feito aquilo que... Como que eu tenho vivido a minha vida, quer dizer, né? Como que eu tenho praticado o olhar, né? Eu olho com olhar de bondade, eu olho com olhar de misericórdia, eu olho com olhar de crítica, com olhar de arrogância, com olhar de superioridade, com olhar de se desfazer das pessoas, porque elas não estão usando as roupas que eu considero adequadas, porque elas não estão se portando, porque ela não tem o carro, ou porque, enfim, uma infinidade de coisas. A gente olhar com olhar de crítica, olhar de julgamento, né? E a primeira é a autoanálise, né? Como eu estou olhando para o mundo, para as pessoas, para minha família, para meus amigos, como eu tenho me comportado, qual é o meu olhar nisso aqui? Eu tenho olhar daquilo que não agrada ao Senhor? E o segundo é o conhecimento bíblico, né? É necessário uma revisão dos conceitos. Conhecer a palavra de Deus é muito importante para a gente mudar o nosso olhar, a forma de olhar o mundo. Através da palavra de Deus é a forma correta, porque o Senhor vem nos ensinando através da sua palavra o que é certo, o que é errado. E o mundo hoje, ele está totalmente distorcido. O que é errado é o certo e o que é certo virou errado, simplesmente assim. As pessoas distorceram as coisas de uma tal forma que é difícil a gente até ser correto nesse mundo, porque a gente é visto como estranhos, mas nós somos estranhos mesmo, nós não somos esse mundo e nós aceitamos essa condição uma vez que nós somos do reino do Senhor. Assim, vamos refletir sobre a forma como olhar a partir da palavra de Deus. É exatamente isso, né? Quando a gente conhece a Bíblia e revisa os conceitos que a Bíblia apresenta, a gente vai refletir sobre a forma como olhamos o mundo e vamos passar a olhar o mundo a partir da perspectiva do Senhor. Os olhos bons influenciam a forma de viver. Como você tem se relacionado com as pessoas? Como você tem se portado com relação à sua família? Como você tem olhado para os recursos financeiros e os bens materiais? Definir o olhar é definir o que é mais importante para você, colocando em prática. Como podemos olhar como Jesus olhava e iluminar? Como que a gente pode iluminar nosso olhar também através de Jesus? Tem um versículo que diz assim, tá lá em Provérbios 23, 26. Dá-me, filho, o teu coração e os teus olhos observem o meu caminho. O caminho do Senhor é observado através do nosso olhar, né? Os teus olhos observam o meu caminho. O caminho do Senhor e o nosso olhar tem que estar em comum acordo, tem que estar na mesma direção. Reflita sobre o seu olhar nos diferentes ambientes que você convive, casa, trabalho, rua, ambientes públicos, e liste as atitudes de honestidade que você pode ter a partir de agora e leve contigo essas atitudes de honestidade, atitudes de amor, porque o olhar e o caminho do Senhor, eles andam juntos. A gente não tem como distinguir um caminho do Senhor do nosso olhar, da forma como a gente vê o mundo. Essa é uma palavra simples, eu espero que vocês tenham sido abençoados com ela. Eu só quero deixar agora lá no último, como última questão, uma frase de Machado de Assis, que diz assim: a vaidade é um princípio da corrupção. Ou seja, nossos olhos sendo vaidosos, a gente tendo olhar de arrogância, orgulho e coisas vãs,
a gente tá em nós o princípio da corrupção. Machado de Assis, Dom Casmurro, que vem essa frase, a vaidade é um princípio da corrupção. Foi ele que escreveu, Machado de Assis, tá lá no livro Dom Casmurro. Eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra e eu vou colocar algumas perguntinhas no grupo dos juvenis. Quem quiser debater, quem quiser conversar mais sobre o assunto, estou à disposição. Beijão, beijão da Tia Anne.